Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre o terceiro presidente da República Populista, chamado de Juscelino Kubitschek, mais conhecido como JK, e o que aconteceu durante o governo dele, beleza? Então vamos lá, vamos começar. Então, primeira coisa, o primeiro presidente da República Populista é Eurico Gaspar Dutra. Durante o governo dele a gente tem duas coisas, Durante o período de Guerra Fria a gente precisou escolher um lado e durante o governo Dutra a gente ficou do lado dos Estados Unidos. E ele tentou fazer um plano de desenvolvimento do Brasil chamado Plano SALT, que não funcionou, não deu muito certo, esse plano de desenvolvimento dele de saúde, alimentação, transporte e energia. Depois a gente tem eleições de novo e, de acordo com o movimento do queremismo, baseado no slogan Queremos Getúlio, bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar, Getúlio Vargas volta como presidente democrático. Durante o governo dele, a gente tem a campanha O Petróleo é Nosso, que vai culminar na fundação da Petrobras, mas Getúlio Vargas vai ter conflitos, porque Getúlio Vargas não consegue mais governar como ele governava antes, durante o período do Estado Novo, com um autoritarismo muito grande. Então ele vai ter conflito com a elite entreguista, aquela que estava associada ao capital internacional, com o próprio governo dos Estados Unidos, mas principalmente com a imprensa, especialmente com uma figura chamada de Carlos Lacerda, um jornalista que era extremamente crítico ao governo do Getúlio Vargas. Esse Carlos Lacerda vai sofrer um atentado, as investigações vão apontar que o mandante foi o segurança do Getúlio Vargas, ou seja, Getúlio Vargas estava envolvido. Ele vai sofrer pressão política, pressão do exército, pressão da imprensa, e Getúlio Vargas vai acabar então tomando a sua última alternativa populista. E a mais populista de todas as alternativas foi autossuicidar-se a si mesmo. Ele deu um tiro no coração depois de escrever uma carta na qual ele saiu da vida para entrar na história. E o funeral dele foi assim um dos maiores funerais da história do Brasil. E depois da sua morte, a gente vai ter um presidente provisório até que eleições fossem convocadas, e a gente tivesse a eleição de um novo presidente para o Brasil. O novo presidente para o Brasil é um presidente chamado de Juscelino Kubitschek, mais conhecido como JK, porque é mais fácil falar JK ou escrever JK do que escrever Kubitschek. E o governo do Juscelino Kubitschek ele tinha um lema, ele tinha um slogan. O slogan era, o nome do plano dele era Plano de Metas, cujo slogan era 50 anos em 5. Ou seja, eu vou desenvolver o Brasil em 5 anos, a duração do mandato dele, em 5 anos eu vou desenvolver o Brasil, o que ele normalmente levaria 50 anos para se desenvolver. Então, foram estabelecidas metas de industrialização do Brasil, de integração das regiões diferentes do Brasil, e essas metas seriam alcançadas num prazo de 5 anos. Por isso que o plano de metas dele tinha esse slogan. E a ideia aqui era promover um grande desenvolvimento do Brasil e atrair para cá empresas que quisessem investir no desenvolvimento do Brasil. E o governo, para fazer isso, ele começa a desenvolver numa infraestrutura que pudesse interligar regiões diferentes do Brasil. E aqui aconteceu uma escolha do presidente Juscelino Kubitschek, que foi de optar por estradas de rodagem. Ou seja, ao invés de investir em ferrovias, o governo Juscelino Kubitschek ele acaba investindo na construção de estradas de rodagem, caminhões, transporte rodoviário que pudessem interligar todas as regiões diferentes do Brasil. E aqui a gente tem um plano de integração nacional. Uma outra coisa que o Juscelino Kubitschek vai fazer é tentar atrair para cá, atrair para o Brasil empresas estrangeiras, principalmente da indústria automobilística. Então ele vai tentar trazer para o Brasil empresas como, por exemplo, a Volkswagen ou empresas americanas, mas quem vai aceitar primeiro são as indústrias europeias, especialmente a Volkswagen, de estabelecer fábricas aqui no Brasil e começar a fabricar aqui no Brasil os seus carros. Então Juscelino Kubitschek vai dar um pontapé aí maior nesse processo de industrialização do Brasil. Mas a cereja do bolo, a maior obra do Juscelino Kubitschek, foi a construção de uma nova capital para o Brasil, que era a cidade de Brasília. Qual que é a ideia aqui? A capital brasileira, o Rio de Janeiro, ela ficava no litoral e ela era muito exposta a ataques estrangeiros. Além disso, o Brasil ele tinha um vazio demográfico nessa região aqui do mapa. Essa região era uma região despovoada,
praticamente desconhecida. Só que essa região ela ficava num centro, de certa forma, equidistante, né, tanto do norte quanto do sul, quanto do nordeste, né, ou seja, ela ficava no centro do Brasil, né, perto, quer dizer, longe o mesmo tanto de todas as outras regiões, por isso é equidistante. Então, se pensou em construir uma nova capital, uma cidade planejada aqui para desenvolver aquela região, para que eles pudessem povoar aquele território, né, para que eles pudessem dominar aquele território e proteger a cidade do Brasil, a capital do Brasil, né, de ataques estrangeiros caso uma eventual guerra acontecesse. E por isso, né, você teve o plano de desenvolvimento de uma cidade do zero, uma cidade completamente planejada, que seria a terceira capital do Brasil, né, a cidade de Brasília. A primeira foi Salvador, depois o Rio de Janeiro e agora seria Brasília. Para eles poderem fazer essa cidade do zero, né, eles contrataram duas pessoas, né, dois grandes nomes. O primeiro nome era Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer, ele é um cara extremamente controverso, complexo, enigmático, né, não sei que adjetivo que a gente pode usar. Por quê? Porque ele era comunista e ateu, mas ele, mesmo sendo comunista e ateu, ele vai conseguir prosperar e fazer grandes obras no Brasil, que era essencialmente anticomunista e cristão católico. E ele, como comunista e ateu, ele vai fazer desenhos de grandes igrejas, né, como, por exemplo, a Igreja da Pampulha, né. Então, você vai ter algumas igrejas que foram projetadas por ele. E ele era muito conhecido por pegar o concreto aramado, que era uma forma que normalmente era reta, feia, fria, e ele começava a dar sensualidade, ele começava a dar curvas para esse concreto. Inclusive, a grande inspiração dele para fazer as suas obras normalmente era o corpo feminino, né? Então ele pensava no corpo feminino, no movimento do corpo feminino, nas curvas do corpo feminino, quando ele fazia os seus desenhos, os seus rascunhos, como um daqueles rascunhos que aparece lá, né? Aquele rascunho é inspirado numa mulher deitada de lado, né? Então ele se inspirava nesse corpo feminino, nas curvas, para tentar dar sensualidade, para dar curvas, né, para as obras arquitetônicas dele. E ele, que tinha se tornado famoso internacionalmente, né, por uma série de obras que ele fez durante os anos 50, durante os anos 40, na reconstrução da Europa, ele vai ser chamado para fazer as principais obras que existiam da cidade de Brasília. E junto com ele vai ter um urbanista chamado de Lúcio Costa Filho, que vai desenhar o plano piloto da cidade de Brasília, ou seja, ele vai desenhar como que vai ser a organização da cidade, né? Então você tem aqui esse rascunho aqui, né, que é o plano piloto da cidade de Brasília. Como é que vai ser, né, onde é que você vai ter a parte, uma asa que vai ser da parte residencial, uma asa que vai ser da parte administrativa, toda a topografia que você tem para esse lugar. Algumas pessoas dizem que é parecido com um avião, outras pessoas dizem que é parecido com um beija-flor. Então você tem esse desenho do plano piloto. E, por incrível que pareça, a cidade de Brasília ela foi planejada e executada dentro do prazo e dentro do orçamento. Tá? É uma das coisas mais raras que acontecem aí na história do Brasil, e dessa forma você tem a construção de uma nova cidade, de uma nova capital para o Brasil. Qual que foi o resultado disso tudo? Qual que foi o resultado do plano de metas? Qual que foi o resultado desse 50 anos em 5 da construção em Brasília? Duas coisas. A primeira coisa é que isso promoveu um grande desenvolvimento do Brasil. A construção de uma nova cidade, a industrialização do Brasil, tudo isso promoveu um grande desenvolvimento aqui no Brasil. Mas o custo disso foi muito alto, porque como o Brasil não tinha dinheiro para fazer tudo isso foi feito principalmente com capital externo, capital estrangeiro, né, com empréstimos que foram feitos. Então, o custo disso foi o aumento da dívida externa brasileira, que vai provocar uma crise econômica depois. É o que diz mais ou menos essa chargezinha que aparece aí em cima, né, todos os pacotes do plano de metas que foram desenvolvidos, mas o dinheiro do Brasil indo embora, o dinheiro do Brasil indo para os Estados Unidos, né, porque isso aumentou a nossa dívida externa. Então, Juscelino Kubitschek, ele desenvolve o Brasil, mas ao mesmo tempo ele aumenta a dívida externa, que vai gerar uma crise econômica depois. E o próximo presidente que a gente tem é o presidente mais esquisito de toda a história, né? Um cara extremamente controverso, mas isso eu explico para vocês no nosso próximo vídeo. Beleza? Abraço!